Boa noite, pessoal. Nosso grupo é sobre avaliação psicológica no concurso público. O grupo é composto por mim, Luiz Otávio, a Renata e a Laura. A gente vai falar um pouquinho sobre essa área em relação à avaliação psicológica, como ela é aplicada, alguns recursos, algumas informações bem interessantes. Primeiro eu vou começar falando um pouco da avaliação psicológica, bem básico, porque a gente já viu muito desse, da avaliação psicológica nas aulas, então não vou aprofundar muito. A avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com pessoas ou grupo de pessoas que, de acordo com a área do conhecimento, requer metodologias específicas. Ela precisa de uma formação para você poder aplicar uma avaliação psicológica, no caso, o psicólogo. Ela tem como finalidade identificar aspectos psicológicos que podem ser importantes para o motivo da aplicação dos mesmos. Ou seja, ela vai identificar os aspectos para uma área para algum cargo específico, para alguma função ou para algum psicodiagnóstico. Então, ela vai ter os aspectos que ela vai buscar através da avaliação psicológica para suprir os motivos que ela está sendo aplicada. A avaliação psicológica no concurso público, ela não tem como finalidade a realização de um psicodiagnóstico clínico, ou seja, não está avaliando para identificar alguma patologia, alguma informação relacionada a algum diagnóstico. Ela tem como objetivo identificar se o candidato tem as características necessárias para o campo pretendido, tendo como base um perfil previamente definido. Ou seja, ela vai, como eu já tinha comentado, ela vai identificar as características mais importantes para aquele cargo específico. Essas características já vão ser previamente definidas na hora da elaboração do edital ou da disponibilização da vaga, isso tudo já vai estar predefinido, a fim de identificar o melhor candidato para a vaga disponível. A Resolução número 2 de 2016, ela regulamenta a avaliação psicológica em concurso público de natureza pública ou concursos de natureza pública e privada. Esta busca assegurar a qualidade técnica, condições legais e éticas adequadas para estas aplicações, além de orientar os psicólogos e as instituições responsáveis pelos processos de avaliação psicológica e a sua atuação na participação dos mesmos. Ou seja, essa é a resolução que regula toda essa área da avaliação em relação aos concursos públicos. Ele vai dizer quais os testes, como tem que ser aplicados, alguns deveres do psicólogo, algumas orientações, informações também bastante interessantes vão estar todas nessa resolução. No artigo 1º da resolução diz respeito aos métodos técnicos e testes a serem utilizados. Nela, ela diz que estes deverão ser aprovados pelo CFP e possuir características e normas reconhecidas pela comunidade científica, como adequadas para os recursos dessa natureza, além de serem compatíveis com os aspectos psicológicos avaliados e o cargo referente. Ou seja, para você poder aplicar um teste ou um método, ele tem que ser obrigatoriamente aprovado pelo CFP e possui características ou ser reconhecido pela comunidade científica, que vai julgar se aquele teste é funcional, se ele tem embasamento científico, se ele realmente é útil, se ele identifica o, identifica o que realmente está sendo procurado, além de que ele tem que ser adequado para o cargo, né? Não faz sentido aplicar um teste de uma coisa totalmente diferente que não vai ser tão necessário no cargo. Eles têm que ser ligados, né, nessas aplicações. No artigo 2º da resolução, lista os deveres do psicólogo para a garantia da aplicação adequada dos testes. São eles selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, identificação dos construtos psicológicos necessários, identificação de características restritivas e ou impeditivas para o desempenho no cargo, selecionar testes que estejam compatíveis com a psicografia do cargo, zelar pelo princípio da competência técnica profissional quanto da utilização dos testes psicológicos. Aqui ele lista basicamente os deveres do psicólogo, o que ele pode e o que ele não pode. Auxilia também na hora de identificar o que vai ser utilizado com os testes que vão ser utilizados para aquele determinado concurso, além de falar também da parte do zelo pela sua profissão, né, que seria a não divulgação dos testes,
evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de coisas que possam influenciar nos testes. Quanto ao edital do concurso público, na legislação fala que na elaboração dos editais é obrigatória a participação do profissional psicólogo para a definição dos construtos e dimensões psicológicas envolvidas no processo da avaliação. Ou seja, vai ser o psicólogo que vai auxiliar bastante nessa produção dos editais. Ele vai identificar muitos aspectos que podem ser úteis para o concurso, para a vaga. E o edital deverá listar também os construtos e dimensões psicológicas a serem avaliados e detalhar os procedimentos cabíveis para a interposição dos recursos. Ou seja, na elaboração do edital, o psicólogo tem grande participação, tanto na definição dos construtos, dos testes que ele vai utilizar, da metodologia que ele vai utilizar. E no artigo 5º, ele diz que, como na psicologia clínica, o psicólogo, segundo o artigo 5º, deverá declarar-se impedido de avaliar os candidatos com os quais possua alguma relação, que possa influenciar na qualidade do trabalho e nos resultados dos testes a serem realizados. Ou seja, da mesma maneira que na clínica, você ter uma proximidade com a pessoa, isso vai afetar diretamente nos resultados, afetar na qualidade do seu trabalho também. E quando ocorre esse caso de você aplicar um teste para alguém que é conhecido, alguém que você tem alguma afinidade, alguma relação, normalmente o responsável pela produção do concurso, por essa área, vai procurar outro psicólogo, que normalmente já vai estar predefinido, para realizar essa aplicação e não ocorrer de ter influência devido a essa relação próxima entre o candidato e o psicólogo aplicador do teste. Então, boa noite, pessoal. Então, no caso da entrevista devolutiva, apresenta as razões do candidato ter sido inapto. E lá eles apresentam os resultados e os números de acertos. E lá fala se ele alcançou ou não o que estava previsto no edital. E para eles dar essa informação, eles têm que passar isso da melhor maneira possível, porque senão o candidato pode se sentir ofendido ou pode se sentir constrangido de algum jeito com aquele resultado, né? E o candidato, ele recebe apenas um laudo com as características dos resultados. E a gente também não pode concordar com aquela prática de realize até que seja apto. Porque, em caso de manipulação de testes, o psicólogo pode até perder o seu cargo e o candidato ser eliminado imediatamente. Pode passar, Luiz. E no caso da resolução 2 de 2016, artigo 6, parágrafo 2, fala que ali é a escolha do candidato querer a devolução. E se ele optar por querer a entrevista devolutiva, ele faz uma solicitação e comparece no dia marcado e no local marcado, e tem apenas 15 minutos de tolerância. E se ele não aparecer, ele perde o direito da entrevista. Então, no caso do recurso administrativo, é quando o candidato contesta o resultado do teste. É quando ele não concorda com aquele resultado de inapto. Aí ele pode contratar um psicólogo de confiança e o candidato mesmo que arca com as finanças. Aí esse psicólogo tem acesso aos protocolos do teste e analisa. E se tiver alguma coisa errada, o candidato tem direito a uma nova reavaliação. E se caso o recurso não querer adquirir, o candidato pode entrar com uma ação judicial. E no caso da avaliação psicológica no concurso público, não são todos concursos que têm uma avaliação psicológica, até porque já teve uma liminar disso judicial para não ser obrigatório. Aí fica a critério do órgão se vai ter ou não. E aqui tem algumas áreas que eu achei que contém avaliação psicológica, que no caso
é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Polícia do Senado. E aqui estão alguns requisitos que eles avaliam, que é a atenção, capacidade de adaptação, controle emocional, rapidez de ação, resistência à frustração, inteligência e persuasão. E os motivos principais é o emprego de arma de fogo, envolvimento em situações de conflitos e solução de conflitos. É fundamental ter uma avaliação psicológica nessa área, porque é uma área de muita responsabilidade, né? Principalmente de uma pessoa manusear uma arma, ter posse de uma arma. Então, ali, ela tem que ter todo um preparo psicológico, por isso que é fundamental a avaliação psicológica nessa área. E os testes aplicados em uma avaliação para a Polícia Militar o teste não verbal de inteligência geral beta 3, o construto é a inteligência, público-alvo de 14 a 83 anos, e a aplicação é individual ou coletiva. E como todas as avaliações, está favorável, né? E aqui tem mais alguns testes também, que é o psicodiagnóstico missionético, PMK, construto, crenças, valores, atitudes e personalidades, público-alvo de 18 a 70 anos, aplicação individual e também sempre verificando se está favorável ou não. A resolução da CFP número 6 de 2019, ela é responsável pela criação de regras com o intuito de elaborar documentos escritos que são produzidos pelo psicólogo. A avaliação é importante porque tem como objetivo identificar se as características de um candidato são compatíveis com aquelas que são exigidas em um perfil pré-estabelecido para o cargo. Os exames são diferentes de um concurso para o outro e avaliam a personalidade e as habilidades do indivíduo de forma abrangente. Entre as características de personalidade analisadas, então, inteligência, flexibilidade, estabilidade emocional, capacidade de concentração, memória e atenção. Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica. A CCAP tem como função discutir e propor diretrizes, normas e resoluções para a composição da avaliação psicológica. Ademais, é também responsável por conduzir o processo de avaliação dos instrumentos psicológicos e prestar assessorias ao CFP. A constituição do grupo é composta por professores, pesquisadores com experiências sólidas na área de avaliação psicológica. A influência da justiça está intimamente ligada com a parte de definição e construção. A definição de quais técnicas avaliativas poderiam ou não ser utilizadas nos concursos públicos. Por exemplo, a decisão judicial proíbe o uso de dinâmicas de grupo em concursos. A construção de documentos por parte da Justiça Normativos. A avaliação psicológica sem a busca de um baseamento tecnológico da psicologia ou da participação do profissional no processo, como, por exemplo, disponibilização dos testes e manuais aos candidatos, fazendo analogias com a prova de conhecimentos elaborados para concursos. Com isso, a CCAP tem criado diretrizes a respeito das questões judiciais e seu papel na avaliação psicológica. E nos concursos públicos, a resolução CFP número 1 de 2009, a respeito dos registros documentais do artigo 1 e artigo 4. Resoluções da CFP número 22 de 2016. A resolução da atuação, a respeito da atuação do psicólogo no concurso público, artigo 1 ao artigo 11. Resolução CFP 25 de 2001, a respeito dos critérios mínimos que os testes devem atender para serem aprovados para o uso da prática profissional. Bom, esse foi o nosso trabalho.
vamos estar abertos a perguntas e a gente vai passar uma entrevista que a gente realizou com o psicólogo. Ele está em vídeo, aí nós vamos apresentar ele logo em seguida, mas logo depois estaremos abertos a perguntas.